Olá, meus queridos amigos do NEPOM, Núcleo Espírita da Polícia Militar de Salvador. Há quanto tempo? Que saudade! Já perdi até a noção de quantos anos faz que a gente não se vê, não se encontra, para trocar esses momentos de doutrina e de experiências, de aprendizado uns com os outros. Mas meu coração, minha mente nunca esqueceu de vocês. E foi enorme a minha felicidade quando este ano, com a virtualização das caravanas da fraternidade, que nos oportunizou condições de participarmos de diversas caravanas na Bahia toda, e aí eu vi na programação da FEEB, dos dirigentes, a visita ao NEPOM. Eu disse, meu Deus, quanto tempo, vou participar. E aí, novamente, os contatos foram feitos, os nossos transportes de amizade, de carinho, que jamais foram esquecidos, mas reativaram-se. E é com grande felicidade que hoje eu me encontro aqui com vocês, através do contato com a nossa querida Cissa, para trocarmos mais uma vez experiências sobre a nossa doutrina, a nossa querida doutrina espírita. E hoje vamos falar sobre o Cristo Consolador, que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu quero convidar a todos para elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade maior, clamando a Ele, o nosso Mestre querido, que nos envolve em suas bênçãos de paz, de amor, tranquilidade e entendimento, nos oportunizando o esclarecimento, fazendo-nos instrumentos de sua paz, para aprendermos um pouco mais com a sua mansuetude, nosso pastor manso e humilde, aprendermos um pouco mais do seu amor, a fim de espalharmos a boa nova da consolação sobre a terra para aqueles que conosco convivem nos dois planos da vida. Senhor, que os teus emissários cheguem aos nossos irmãos que se encontram em aflição, nos hospitais,
nos centros de emergência, nos asilos, nos abrigos pela rua, aos nossos irmãos, amigos e familiares acometidos pela Covid-19, este mal que veio como um remédio para nossas almas ainda tão disciplinadas. Acolhe-nos a todos, Senhor, e que a sua paz se espalhe pelo mundo, levando o bálsamo da consolação, do conforto e da saúde, da esperança de dias melhores, como suas promessas para nós. Bem, queridos amigos, o Cristo Consolador. Lá no nosso capítulo 6 do Evangelho, o Espírito de verdade nos diz assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não há parâmetro melhor para identificar que é o próprio Mestre Jesus que está fazendo essas colocações no Evangelho para todos nós. Ele, o nosso pastor manso e humilde, se identifica e nos mostra a origem e destinação da doutrina espírita sobre a Terra, porque é através dele, do Espiritismo, através dessa doutrina, que o Cristo vem mais uma vez sobre a Terra nos consolar e confortar. Jamais, meus irmãos, se precisou tanto dos ensinamentos de Jesus como agora. Essa pandemia tem nos confinado e as dores têm alcançado tantas pessoas, nossas famílias, nossos amigos, colegas de trabalho, munícipes, pessoas que convivem conosco no dia a dia, estão sendo levadas para o plano espiritual e muitos deles, sem conhecimento nenhum da vida espiritual ou dos ensinamentos que o Espiritismo nos trouxe, nos proporcionou. E talvez isso seja até uma falha nossa, porque é nosso dever, nossa obrigação, levar para todos que convivem conosco um pouco desses conhecimentos que nós todos temos. E esse capítulo é tão atual, tão necessário nessa fase em que nos encontramos, que ao ler seus ensinamentos nessas suaves páginas, nos sentimos realmente acolhidos e confortados por Jesus. Lá no livro 4º do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, o EAD, no seu módulo 1, lá nas ideias principais, os seus organizadores nos dizem que a expressão espírita, o Cristo Consolador, é uma ideia feliz utilizada por Allan Kardec para indicar que todas as misérias, todas as decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, essa expressão Cristo Consolador é uma criação de Kardec e se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. O Consolador prometido, não, porque está nas citações evangélicas no Novo Testamento. E essa expressão espírita tem como referência os ensinamentos de Jesus contidos no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, versículos de 18 a 30. E ele diz assim, Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E como são leves e suaves esse jugo e o fardo que Jesus
nos ensinou, nos mostrou, porque só nos pede amor e serviço, amor e humildade, devotamento e abnegação. Isso tudo é muito leve e está ao alcance de todos nós. E era preciso que o Espiritismo viesse no tempo predito, com a maturidade do entendimento dos seres humanos ligados aos fardos pesados da matéria aqui na Terra, e para que com esse advento a humanidade passasse a entender os ensinamentos de Jesus. Pois na época em que nos foram ensinados, lá mais cerca de 2000 anos, nos faltavam a maturidade do senso moral e do intelecto, ainda muito presos às convenções materialistas da época e que vinham ao longo das reencarnações que nós passamos, os nossos aprendizados e acervos do subconsciente estão muito mais presos ao materialismo do que ao espiritual. Isso a gente sabe que é uma construção e aos poucos a gente vai adquirindo novos conhecimentos para, através do alcance ou do contato com o superconsciente, a gente começar a ter um novo arcabouço, um novo ensinamento sobre essas experiências materialistas. Não nos faltava ainda, na época em que recebemos de Jesus esses ensinamentos, a maturidade do senso moral e do intelecto, presos às coisas da matéria. E foram precisos ainda mais algumas centenas de anos de dores e sofrimentos, sem sua presença física aqui na Terra, sem Jesus fisicamente na Terra, para que pudéssemos nos dar conta do quanto precisamos do Cristo e de seus ensinamentos ou mandamentos. O Cristo sabia que o que havia ensinado seria esquecido por toda a humanidade, guardado por alguns poucos ou deturpado pelas nossas inclinações. E é por isso que ele nos deixa aquela sublime afirmação passada aos 12 apóstolos na última ceia: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não o pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar, recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está lá em João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. A citação que Jesus faz nesta hora, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós, nos chama a atenção. Ficará e estará com os apóstolos, eles que receberam os ensinamentos direto do Cristo, conheceriam esse Espírito de verdade quando ele chegasse. Então, alguns deles, com certeza, estariam, na corte que recebeu o Espírito de verdade ou que transmitiu esse Espírito de verdade ao mundo através da codificação do Espiritismo. E se o Espírito de verdade, o Consolador prometido, viria ensinar todas as coisas e relembrar tudo que Jesus havia ensinado, é porque Jesus não havia ensinado tudo. Mas não que ele não soubesse tudo, Cristo é consciência plena, ele e Deus eram um só. Mas é que nos faltava o senso ainda para aprender. Ele não tinha como dar além da nossa capacidade de compreender. E Jesus, então, deixa para mais tarde um pouco do que ainda tínhamos que aprender. Então, se ele não havia ensinado tudo,
ele nos ensinou o essencial a todos nós, principalmente quando nos fala do maior mandamento, que é o amor a Deus acima de tudo, o amar a Deus de toda a vossa alma, todo o vosso espírito, toda a vossa alma, todo o vosso coração, como ele nivela, né? O ensinamento superior do espírito, o amor do espírito, o amor da alma, que é aquele que está preso ainda à matéria, mas já está no mundo espiritual, e o amor do coração, que ainda é material, que a gente ainda se prende, mas que a gente amasse a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, nos colocássemos no lugar dos outros, a empatia, essa caridade, essa indulgência, esse amor do próximo, que todos nós devemos aprender e exercitar. Então, o essencial Jesus ensinou a todos naquela época. Mas mais tarde viria esse Consolador prometido nos ensinar todas as coisas e fazer recordar o que havíamos esquecido. Se ele iria recordar tudo o que Jesus nos ensinou, era exatamente por termos esquecido ou deturpado todos os seus mandamentos, todos os seus ensinamentos. Daí, ser o Espiritismo, o cristianismo redivivo. Ele veio reviver esses ensinamentos de Jesus para a gente. Onde mais seria possível para nós encontrarmos tanto consolo e conforto para nossas dores e sofrimentos, senão nos ensinamentos do Cristo? Mas só que desta vez compreendendo o porquê dessas dores, desses sofrimentos, o porquê dessa necessidade de passar por tudo isso. Pois o Espiritismo traz essa consolação suprema a todos nós, deserdados da terra, quando atribui causa justa e fim útil a todas as dores. Parece uma coisa meio pueril você dizer que sofrer é justo para aquelas pessoas que não compreendem o porquê das dores e dar um fim útil a todo esse sofrimento. Mas quando a gente vai entender, vai estudar e compreender a lei de causa e efeito, de ação e reação, da evolução, segundo bem tivermos cumprido os nossos desígnios aqui na Terra, evoluído, superadas as nossas dificuldades, as nossas inferioridades, aí a gente entende a finalidade de tudo isso e entende a causa a justa de tudo que acontece. E aí vem como esse consolo, esse esclarecimento. Todas as respostas que ficaram sem ser dadas ao longo de quase 2000 anos, finalmente chegaram para nós, quando o Espiritismo chegou à Terra, pelos Espíritos do Senhor, e o nosso querido Kardec lhe prestou ouvido dócil, sendo o seu codificador. De onde viemos, para onde vamos, quais os objetivos da vida, nossas relações com Deus, com o próximo e conosco mesmos, tudo, enfim, encontrou uma resposta. O Espiritismo nos dá uma fé inabalável no futuro e aquela dor pungente do passado, da ignorância, já não nos aflige mais, meus irmãos. Não é mais o nada, o purgatório ou um inferno sem fim que espera por nossas almas, mas sim a perspectiva da felicidade que nos dá a paciência, a resignação e a coragem de irmos até o fim, mesmo com as dores mais pungentes, porque a gente compreende os objetivos. E dentro do próprio Evangelho, há uma passagem que cita que quanto mais pungentes as dores, quanto mais acerbas as dores e sofrimentos, isso é um indício de fim de prova. E aí a gente tem aquela respirada mais tranquila para superar essas dores, esses sofrimentos e seguir adiante sem nos resignarmos tanto quanto os desígnios de Deus. A única coisa que Jesus nos pede é a observância das leis divinas, por Ele ensinadas,
e nos impõem como dever apenas amor e caridade. Isso está ao alcance de todo mundo. Não é preciso dinheiro, não é preciso uma inteligência suprema, um saber que domine todas as ciências. Amar alguém, ser caridoso, a pessoa mais rude, a pessoa mais ignorante da face da terra, pode praticar essas duas coisas amplamente. Não é preciso dinheiro, não é preciso todo conhecimento e todo saber. Amar e ser caridoso está em nós. É ser caridoso, ser fraterno, ser amoroso, é da índole humana. A gente é que esquece um pouco disso. Caminhos seguros para a felicidade tão buscada por nós, amor e caridade. Todas as misérias, todas as decepções, meus amigos, todas as dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação com os esclarecimentos que o Espiritismo nos dá. De onde viemos, para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Qual o objetivo da encarnação? Nossa missão é evoluir, é voltar ao Pai melhor do que chegamos, orbitarmos ao seu redor e livre de todos os defeitos, de todas as paixões, de todas as coisas que nos prendem ainda aos pesados fardos da matéria, que nos prendem ao materialismo. E ainda é difícil para a gente compreender isso, mesmo espíritas. Nós vemos muitos espíritas questionando, reclamando, principalmente agora com o isolamento social, com o afastamento, essa necessidade que estamos tendo de nos voltarmos mais para o lar, para a família, para aqueles que convivem conosco no nosso ambiente doméstico, para reacendermos chamas de amor, chamas de compreensão, de caridade, porque é dentro do lar que a gente tem que exercitar tudo isso primeiro. E compreender a justiça dessas aflições, a perfeição das leis de Deus quando elas se cumprem. Tendo fé no futuro que nos aguarda, isso nos dá uma resignação, nos dá uma paz, uma plenitude para suportarmos essas privações. E quando nos lembramos das dores dos outros, das pessoas que estão entubadas nos hospitais, e não só dos que estão com Covid, mas também dos nossos irmãos acometidos por tantas doenças, será que existe alguém entre nós que não tenha passado por isso nesses últimos tempos, de 1 ano, 2 anos para cá, que não tenha visto um amigo, um conhecido sucumbir diante da Covid? Não tenha na sua família alguém que tenha passado para o plano espiritual vítima da Covid? Eu tenho familiares, pessoas bem chegadas, amigos queridos, que passaram para o plano espiritual, alguns espíritas que perderam uma grande parte de sua família. E algumas pessoas, mesmo dentro da doutrina, se desesperaram. Sofreram muito, choraram, pediram preces, vibrações, orem por mim, minha alma precisa de consolo, de conforto, eu estou desesperado, desesperada. E esse não é o comportamento que se espera de quem tem a fé no futuro, de quem sabe que a vida não termina com a morte, que nós vamos para outras plagas evoluir e dentro em breve retornaremos aos rincões terrestres para continuarmos nossos processos evolutivos. Então nós, espíritas, não podemos engrossar as fileiras dos que pedem consolo e conforto, porque nós já temos esse consolo e esse conforto dentro do cristianismo redivivo, do Consolador prometido, que é o Espiritismo que Jesus nos trouxe.
e nos codificou tão maravilhosamente através de Kardec, perfeito e imutável. Então, que sejamos consoladores, amigos, não aqueles que estão clamando por consolo, preces nas suas aflições, porque sabemos que as aflições desta vida são para amenizar e tornarem mais felizes as novas e as próximas existências e os nossos momentos na erraticidade no plano espiritual. E por muito amarmos Jesus, nós guardamos seus ensinamentos e nossas almas são confortadas e fortalecidas. É o próprio Cristo, meus amigos, que retorna como outrora para nos trazer a verdade e dissipar as trevas, nos advertindo que nos afastamos do caminho como ingratos, como nós todos somos, quando nos esquecemos dos seus mandamentos. E principalmente o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E olha que a gente tem visto esse desamor, essa iniquidade, essa indiferença com o próximo se espalhando amplamente, mesmo em grandes dores, como temos presenciado nos documentários das TVs ou nos acontecimentos das nossas cidades. Que deve ser através de nós espíritas que a humanidade encontrará seu caminho de volta pelas verdades ensinadas que devem ser vivenciadas e exemplificadas por nós. Estamos fazendo isso? Estamos vivenciando essa verdade que o Espiritismo nos traz, esse consolo, essa força, essa fé no futuro, a confiança em Deus e suas promessas. Nós temos ensinado isso às pessoas que estão convivendo conosco, sofrendo e precisando do socorro, precisando da orientação, precisando das nossas preces. E olha que nós temos os caminhos traçados para encontrarmos e nos comunicarmos com Deus através da meditação, da oração, da contemplação, da reflexão. Nossa, quanto caminho a gente tem dentro da doutrina espírita para esse reencontro com Deus e nos esquecemos de praticá-los e de ensiná-los àqueles que conosco convivem, em todos os âmbitos, dentro de casa, na sociedade, na comunidade, nos nossos trabalhos. Quem não está indo presencial, porque está sendo obrigado a ir presencialmente, mas nos nossos trabalhos online, como temos feito dos nossos lares. E quantas pessoas atendemos, quantos consolo nós temos distribuído e esclarecimento. Temos que agir como espíritas conscientes que somos. O Cristo nos conclama, meus irmãos, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo se encontram todas as verdades. E além do túmulo, que nós achávamos que estava nada, as vozes dos Espíritos do Senhor nos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vencedores da impiedade. E a impiedade está aí sobre a terra. Como precisamos ensinar esse amor e essa verdade aos nossos irmãos. Jesus vem nos instruir e consolar através da doutrina espírita. Elevemos nossa resignação à altura de nossas dores. Estamos sabendo sofrer, estamos sabendo servir e orar. Orar nas dificuldades, conversar com Deus, buscar seus esclarecimentos para os nossos momentos mais difíceis. Que choremos, meus irmãos, faz parte da nossa encarnação, porque aqui há, sim, choro e ranger de dentes, mas que sejamos servidores dos nossos próximos. Lembremos-nos que Jesus nos disse que aqueles que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos
são seus bem-amados. Confiemos, o Cristo está conosco, estará sempre. Sofrer, sorrir e servir. Sempre haverá uma dor maior do que a nossa, um consolo a ser dado, um serviço a ser prestado. E as nossas dores acharão consolo no consolo que levarmos aos nossos irmãos de caminhada. Lembremos-nos ainda que Ele é o grande médico de nossas almas e nos traz o remédio que nos cura de todos os males, que é o conhecimento da verdade, o amor, a resignação. Nos ensina a extirpar de nossas almas, que estão tão doloridas ainda, pelo passar dos anos e os sofrimentos que ainda granjeamos com nossas atitudes e que ainda estão por vir. E Ele nos mostra esse remédio que há de nos curar. Mas é para curar o corpo? Não. Há de curar nossas almas e nossos espíritos ainda equivocados. Nos ensina, sim, a tirar de nossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. O Espiritismo nos dá todo esse conhecimento. E também vem nos ensinar a sermos humildes e submissos ao Criador, submissos a Deus, à sua vontade, às suas leis, praticando a lei divina, as leis morais, os conhecimentos, os ensinamentos de Deus, as suas leis estão gravadas na nossa consciência. É só deixar que elas venham à tona, para que a gente pratique mais esse amor, essa caridade. Amai e orai, amigos. Que permaneça sempre viva em nós a certeza de que Deus consola os humildes e dá forças aos aflitos que lhe a pedem. Se a gente pedir, se a gente orar, nós receberemos. Pedi e obtereis. Deus consola e conforta a todos nós. Nos lembremos que o seu poder cobre a terra e sempre ao lado de cada lágrima que rolar dos nossos olhos, de cada lágrima que secar em nossos corações, Deus coloca um bálsamo para nos aliviar as dores. E em todo lado haverá esse consolo e esse bálsamo que consolará através dos ensinamentos de Jesus. E aqui neste capítulo, o 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, essa expressão feliz que Kardec nos trouxe. Nós vamos encontrar no seu finalzinho um chamamento muito importante. O sentimento do dever cumprido nos dará repouso ao espírito e resignação. Nossos corações baterão melhores e a nossa alma vai se asserenar pelo amor a Deus, pelo amor ao Cristo, pelo conhecimento da verdade que consola, conforta, ampara e nos ajuda a nos redimir dos nossos erros, da impiedade e iniquidade que ainda residem em nós. Amar a Deus, amigos. Amar a Jesus e seguir seus ensinamentos. Ter fé no futuro. Sermos amorosos e caridosos para com os nossos próximos mais próximos que a nossa família. Esses sim são os verdadeiros caminhos para a felicidade, aquela que nós tanto buscamos aqui na Terra e não encontramos, porque devemos nos lembrar que a destinação da Terra ainda é de dor e sofrimento, na transição para um mundo de regeneração, onde ainda iremos conviver com o mal, mas já vibrando, sentindo e compreendendo o bem, esse bem que o Cristo veio nos trazer, através do cristianismo redivivo, o seu consolador prometido,
porque o Espiritismo veio, dentro do tempo predito, trazer o consolo às nossas almas e o esclarecimento aos nossos espíritos. Lembrando todos esses mandamentos que o Cristo nos deixou. E revivendo esse sentimento de amor ao Pai, de amor ao próximo, que nós encontraremos esse caminho da felicidade. Amem bastante. Sejamos submissos, resignados. Atentamos para o devotamento e a abnegação. Que a gente possa estar sempre ciente disso. Que esse devotamento e essa abnegação são preces contínuas do nosso ser ao Criador. E buscando o caminho de Jesus, amando ao próximo como a nós mesmos. E aí faremos sobre a terra com que este Consolador se expanda como ele veio para se expandir através de nós, espíritas, que muito nos amamos, muito devemos amar e consolar como servidores do Cristo Jesus, nosso amado Mestre, o nosso divino pastor, que veio nos ensinar toda a mansuetude, toda a resignação e todo o caminho para sermos felizes. Muita paz, meus irmãos queridos. Um grande abraço, um grande beijo no coração de todos vocês, com saudades, mas com muita alegria por esse reencontro. E aproveitando mais uma vez, para elevarmos o nosso pensamento a Jesus, a toda a espiritualidade maior, a Maria, nossa Mãe Santíssima, a maior falange socorrista do planeta Terra, aquela a quem Jesus nos entregou para ser nossa mãe. Pedir que ela, com sua falange também, envolva todo o planeta Terra em bênçãos de paz, de amor, de união e fraternidade entre os povos, de acolhimento às nossas almas, aos nossos corações. Há tantos irmãos que sofrem sem conhecer o que nós conhecemos. Que um pouco desse consolo, dessa resignação e desse devotamento e abnegação chegue aos nossos próximos através de nós, seus servidores, Mestre amado. Abençoa esta casa, que hoje abre as portas para o Consolador prometido, o Cristo Consolador. Abençoa e fortalece seus mentores espirituais, seus trabalhadores, seus frequentadores e a todos que abrem os ouvidos, abrem as mentes e os corações para receber mais uma vez teus ensinamentos. E ficai conosco, Mestre amado. Ficai com nossos próximos, através de nós, de nosso serviço, de nosso amor, da prática dos teus ensinamentos, levando o consolo, o conforto, a ternura, a amorosidade e a fraternidade a todos que conosco convivem nos dois planos da vida. Que assim seja. Um grande abraço. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre, meus queridos e amados irmãos do NEPOM, do Núcleo Espírita, da Polícia Militar em Salvador. Muita paz a todos. Muito obrigada pela oportunidade de servir e ser servida, de estudar, de aprender e de passar um pouquinho mais e fortalecer a minha fé, fortalecer a minha compreensão de todos esses ensinamentos de Jesus, quando estudamos um pouquinho mais. Um grande abraço.